Olá, meus caros! Que alegria! Mais um encontro, mais um assunto importante. Hoje é a nossa quinta-feira, nosso encontro tradicional em que nós discutimos um único ponto nessa nossa Classroom chamada de One Point. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, não esqueça, vá lá, se inscreva nas nossas redes sociais, os links estão todos aqui embaixo. Acompanhe o nosso trabalho, compartilhe isso com a sua rede de amigos e vamos transformar esse espaço aqui num amplo espaço de debates e de troca de conhecimento sobre empreendedorismo, gestão, inovação e coisas que afetam o dia a dia de você, empreendedor desse nosso querido país. Bom, assunto de hoje, nós vamos falar sobre identificação de tendências. A gente já conversou sobre isso num vídeo anterior, em que eu praticamente abri o ano falando sobre isso, mas vamos lá. Você já deve ter ouvido falar no livro Não Óbvio, Como Antecipar Tendências e Dominar o Futuro. Foi escrito por Rohit Bhargava, que é professor lá da Georgetown University em Washington DC. Essa obra ela fornece o nosso tema de hoje, que é a habilidade de perceber, ou seja, de antecipar o futuro. Entenda, o empreendedor ele precisa desenvolver a habilidade de perceber coisas que a maioria das pessoas não consegue perceber. Em outras palavras, ele deve pensar sobre aquilo que não é óbvio para os outros, preferencialmente para os concorrentes. Olha esse detalhe. Essa capacidade de percepção ela está associada diretamente ao repertório de conhecimentos que você tem. Então, quanto mais saberes você tem, maior a possibilidade de você fazer conexões e compreender as coisas que passam desapercebidas por almas menos preparadas e dispostas. Lembre-se, você é empreendedor. Mas como construir esse repertório de conhecimentos se nós vivemos numa sociedade cada vez mais voltada à superficialidade? Isaac Asimov, que é um russo brilhante que viveu no século XX, escreveu quase 500 livros. Ele dizia, eu não leio depressa, eu compreendo depressa. Então imagina isso, como isso vai contra tudo que a gente vê hoje, em que as pessoas consomem conteúdos muito mais pela quantidade do que pela qualidade. Vídeos e áudios substituindo a leitura, por exemplo. Consegue imaginar? Então, para complicar, os algoritmos das redes sociais e das plataformas de conteúdo ainda induzem o consumo de conteúdos que são similares e que acabam limitando os assuntos que você acessa, atrapalhando a construção do repertório que deveria ser diversificado. Então, a primeira grande dica desse vídeo é construa repertório. Seja curioso, autodidata, persistente. Assista os vídeos que julgarem interessantes e importantes, mas não fique nisso. Complete a informação com detalhes que somente uma boa leitura vão poder dar para você. Uma vez tendo esse repertório, o autor defende que você deve ser capaz de identificar e distinguir 3 tipos de condições futuras. O modismo, que é passageiro, com um impacto baixo e pouco transformador. A tendência, que aponta para um futuro próximo e em uma quantidade relativamente pequena. E a mega tendência, que é uma grande transformação cultural que impacta gestão e consumo. Ok? Mas como que você vai perceber e ainda se diferenciar dos seus concorrentes? Para isso você deve desenvolver um mindset do pensador não óbvio, que basicamente vai permitir que você perceba detalhes, nuances, relações que não são percebidas pelo indivíduo que é generalista e superficial, que na prática é a maioria das pessoas. Com base nisso, você teria algumas características. Primeiro, ser observador, ou seja, ser capaz de notar detalhes. As coisas grandes e óbvias qualquer um percebe. Você não quer ser qualquer um. Ser curioso. Para isso você deve perguntar e aprender tudo que puder. Faça as perguntas certas. Ser inconstante, ou seja, guarde as ideias para usá-las após uma reflexão. A explosão de prazer que uma boa ideia tem, pode ofuscar a tua capacidade de análise criteriosa, que vai permitir que você dizer se ela funciona ou não. As coisas não precisam acontecer de imediato. Lembre-se, um bom vinho precisa de tempo para envelhecer. Você deve ser pensativo, desenvolva um ponto de vista significativo e com alternativas. Considere as divergências. Seja elegante. Você precisa abortar algumas ideias com elegância quando for necessário. Seja empático com quem contribuiu e teve a sua ideia descartada. Então, com esse mindset operacional e ativo, vamos chamar assim,
você estaria apto a usar aquilo que o autor então chama de ciclo de inovação, que basicamente são 5 passos, né? Coletar, que é formar o repertório juntamente com os conhecimentos interessantes, né, que você assim julgar. Agregar, que é juntar elementos compatíveis e interconectados, ou seja, agrupar as ideias para descobrir relações maiores e identificar como elas se conectam, né? Levantar, apontar esses conhecimentos para uma determinada direção relevante. Quarto, nomear, explicar como isso forma de forma consistente e compreensível e memorável, ou seja, construir argumentos e justificativas que sejam absolutamente imbatíveis. E finalmente, provar, experimentar e validar, buscar dados que confirmem se essa tendência é uma mega tendência. O mundo ele anda tão rápido que há pessoas que dizem que testar é o novo planejar. Pense sobre isso. Então veja só, você tem um mindset apto e desenvolveu a habilidade de inovar, seguindo o processo lógico do ciclo de inovação. Então você chegou numa ideia, mas como enriquecê-la? Para isso, o Bhargava traz o conceito que ele chama de pensamento de intersecção, que é um método de conectar conceitos e crenças de indústrias que não são vinculadas diretamente, a fim de gerar novas ideias ou produtos. Por exemplo, você está na indústria de moda e poderia adaptar ou usar alguma ideia da indústria automobilística, por exemplo. Como provocar esse pensamento de intersecção? Primeiro, você precisa focar nas semelhanças das indústrias. Voltando ao exemplo lá dos veículos, né? Será que veículo não segue moda? Segundo, aceitar ideias acidentais, mesmo que pareçam distrações. Se abram ao acaso. Terceiro, desviar para o desconhecido, ou seja, saia da zona de conforto, experimente. E quarto, seja persuasivo. Alguns algoritmos da internet nos mantêm presos em ideias semelhantes. Convença a si próprio e aos seus colaboradores a saírem da zona de conforto. Então perceba que empreendedores precisam ter uma teoria sobre o futuro. Perceber o comportamento humano mudando é fundamental para quem quer navegar bem no mar das mudanças que estamos envolvidos. Se não aprendermos a perceber essas mudanças, nós vamos naufragar. Esse conhecimento ou percepção do futuro precisa gerar ação hoje. Isso é antecipação e pode ser um fantástico diferencial competitivo. Lembre-se, quem chega primeiro na fonte bebe água limpa. Meus caros, eu espero que essa nossa discussão de hoje, essa nossa reflexão, tenha feito sentido para você. Se fez, aqui embaixo, mais uma vez, estão os links das nossas redes sociais. Vá lá, se inscreva, acompanhe nosso trabalho, compartilhe com a sua rede de contatos. E aproveite, se você gostou desse vídeo, clique lá, dê um likezinho no vídeo, inscreva-se. E clique no sininho, assim o YouTube vai informar você cada vez que um vídeo novo for publicado. E você não vai perder conteúdo. Lembre-se, os conteúdos aqui são diversos, vão ajudar você a criar o seu repertório. E ajudar você a se diferenciar dos demais, pensando de uma forma completamente fora da caixinha. Meus caros, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. E até lá, façam excelentes negócios. Fui!